Um dos maiores impérios da África na antiguidade chegou a conquistar o maior dos seus adversários, os egípcios. Então, deixa aí sua clicada em curtir, se inscreva para acompanhar nosso conteúdo e vamos para o vídeo. Para quem ainda não conhece, este é o meu livro Colchão de Cacos de Vidro, que eu lancei nesse ano de 2020 pela editora Penalux. Eu vou deixar aqui no card um vídeo em que eu explico melhor sobre esse livro e aqui na descrição um link para a compra. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o reino de Kush, que foi um reino que existiu na África dos séculos XV até o século IV. O local onde o reino de Kush existiu é onde hoje fica o país do Sudão. Para a gente começar a falar sobre o reino de Kush, a gente precisa falar sobre um período anterior ao século XV a.C., que foi quando na região onde veio se constituir esse império, existia uma civilização chamada Núbia. Os núbios foram um povo que tiveram muitos conflitos ao longo dos séculos com os egípcios que ficavam logo ao norte. No ano 1500 veio o conflito definitivo com os egípcios e o Egito dominou toda a região da Núbia e dividiu a Núbia em duas entidades políticas separadas. Ao norte ficava o reino de Uawat e ao sul ficava o reino de Kush, cuja capital foi definida como a cidade de Napata, construída pelos egípcios. Com a dominação egípcia, então, começou a existir esse reino de Kush. Foi criada toda uma burocracia egípcia para controlar a região, para governar essa região. Havia um vice-rei que foi nomeado pelo faraó e todo um corpo burocrático formado por egípcios. Dessa forma, houve então um processo de sincretização de culturas, com a cultura local dos antigos núbios sendo misturada com a cultura que trouxe os egípcios. Divindades egípcias passaram a fazer parte do panteão de divindades dos cuxitas. A escrita de hieróglifos foi absorvida também pelos cuxitas. O seu idioma, num primeiro momento, era escrito com os hieróglifos egípcios e ao longo do tempo foi constituído um alfabeto próprio para o reino. Com a dominação egípcia, o comércio era feito basicamente do reino de Kush, tinha que ser feito apenas com os egípcios. A região tinha uma agricultura bastante fértil, principalmente por causa do rio Nilo, e nas margens do rio Nilo havia terras muito férteis para a agricultura, e essa região também era muito rica em ouro e esmeraldas, então houve uma produção de joias muito forte com a qual foi feita um laço de comércio com os egípcios. No século XI ocorreu uma crise política muito forte dentro do Império Egípcio e essa crise fez com que o poder começasse a se dissolver. E com isso, o reino de Kush conseguiu a sua independência e o vice-rei então se autoproclamou rei de Kush. E dessa forma começou a haver uma família real e uma dinastia. Com essa independência, os laços comerciais com os egípcios ele deixou de ser um monopólio e Kush começou a poder ter relações comerciais bem mais amplas, através do Mar Vermelho, inclusive com regiões da Península Arábica. No século VIII aconteceu uma grande reviravolta na relação dos cuxitas com os egípcios. Nessa época, o reino de Kush chegou ao seu apogeu e, com uma série de instabilidades que vieram acontecendo ao longo do tempo no Egito, os cuxitas invadiram militarmente e dominaram o Egito. E assim, o monarca de Kush se tornou o monarca do Egito. Esse foi o auge do poderio dos cuxitas. A dominação acabou quando os assírios invadiram o Egito e acabaram tomando o poder que então pertencia a Kush. A família real teve que retornar para Napata e a partir desse momento começou o declínio do reino de Kush. O final desse império aconteceu no século IV, quando um reino vizinho que começou a se fortalecer, os Aksumitas, que fica na região onde atualmente é a Etiópia, invadiu Kush. A invasão colocou abaixo toda a estrutura existente, colocou abaixo toda a civilização e com isso acabou
o tempo de existência de um dos maiores impérios da antiguidade. Um império que durou mais de 1000 anos e inclusive conseguiu absorver aquele que é o maior poder político da época. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.